Olá, bem-vindo novamente ao primeiro Congresso Nacional Online sobre Homeschooling Católico. Na palestra de hoje, o Sr. Rafael Vitola Brodbeck irá falar sobre educação religiosa em casa. Tenha uma boa palestra. Olá, o meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, eu sou delegado de polícia no Rio Grande do Sul, tenho 39 anos, sou casado com minha esposa Aline desde 2008, nós temos 4 filhos, a Maria Antônia, o Bento, a Tereza e a Maria Luísa, e juntos nós temos um blog, o Domestic Ecclesia, o blog da Igreja Doméstica, que procura transportar um pouco do nosso ambiente de família, de criação de filhos cristãos, de filhos católicos, para que os nossos leitores possam se aproveitar disso na sua própria experiência e vivência do cristianismo no lar. Nós temos também um livro, Família Católica e Igreja Doméstica, que deve ser lançado em poucos dias. Ele já foi organizado, já foi escrito, já está indo para a gráfica pela editora Simonsen, em breve está nas livrarias e nas mãos daqueles que nos apoiaram quando nós criamos a campanha de crowdfunding deste livro. Nós já temos um apostolado com as famílias e com criação e educação de filhos há muitos anos. Tanto é verdade que criamos um curso online chamado Como Catequizar os Seus Filhos em Casa, que já está na sua 8ª edição, e que, se tivermos mais procura e mais alunos, conforme o nosso público ou vocês mesmos quiserem, nós podemos até mesmo abrir uma 9ª turma em seguida, em que ensina a catequizar os filhos em casa como complemento da catequese na paróquia ou até como substituto dessa catequese, Passo a passo, com várias aulas. Quem quiser manda um e-mail para mim e eu passo todas as informações, tanto sobre o livro como sobre esse curso, e também outros cursos que eu dou junto com minha esposa, que eu dou sozinho, ou que a minha esposa também dá. Ela é advogada, professora também, consultora de moda, blogueira de moda, com inspiração cristã, mostrando alguns aspectos da formação da feminilidade. Enfim, nós somos um casal que procura servir a Deus, procura obedecer o que Deus Nosso Senhor, através da igreja, nos passa. Essa formação, muitas vezes, nós temos recebido no movimento católico do qual nós fazemos parte, que é o movimento Reino Christi, ligado aos padres legionários de Cristo. Então nós temos este carisma do Reino Christi de fazer apostolado, de formar lideranças e de ajudar as pessoas a crescerem na sua fé. O tema para o qual eu fui convidado neste congresso a ministrar é a educação cristã de crianças. E eu separei 2 grandes pontos para tratar com vocês. Esses 2 grandes pontos eles vão se dividir em outros temas também. Mas primeiro alguns trechos, tanto do Catecismo da Igreja Católica, quanto da Sagrada Escritura, que servem de inspiração para o nosso tema. Nós lemos em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve seguir. É necessário que os pais ensinem as crianças. Por isso, a educação cristã é tão importante. Nós devemos ensinar a criança qual o caminho que ela deve seguir, porque ela não sabe qual é o caminho que ela precisa seguir. Ela é uma criança, ela precisa dos pais para guiarem, tanto no aspecto humano, ou na formação intelectual, mas também na vida espiritual e na vida de apostolado. No Salmo 77 nos diz: o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais, nada ocultaremos aos seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Então nós ouvimos e aprendemos algo, muitas vezes através de nossos pais, ou não, quando nos convertemos não é nossos pais, convertemos mais tarde, mas através de algum preceptor, algum professor, algum catequista, um padre, alguém que nos influenciou na nossa fé. Mas de qualquer maneira, isso que ouvimos e aprendemos, nós temos que nada ocultar aos nossos filhos, narrando às gerações futuras os louvores do Senhor, seu poder e suas obras. A Bíblia também nos conta que Tobias, isso está no livro de Tobias, no capítulo 1, versículo 10, que Tobias ensinou o seu filho, que era Tobias e Tobias também, algumas traduções chamam de Tobit, desde a sua mais tenra idade, a temer a Deus
e a se abster de todo pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2221 até o 2222 e depois o 2226, nos diz: a fecundidade do amor conjugal não se reduz à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Ou seja, delegar a paróquia e esquecer de instruir em casa na fé é um grave erro. Os pais têm o dever, o direito e o dever, e isso é primordial e inalienável. A paróquia complementa, o movimento católico complementa, o grupo de oração complementa, mas o primeiro direito e o primeiro dever é dos pais. Prossegue o catecismo que os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei do Senhor, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Nós temos que obedecer a Deus e mostrar nossa obediência a Deus para que as crianças nos obedeçam, obedecendo então a Deus também. Por fim, o Catecismo nos diz que a educação para a fé, por parte dos pais, deve começar desde a mais tenra infância. O livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 25, nos diz: tens filhos? Educa-os e curva-os à obediência desde a infância. Por fim, a CNBB lançou um diretório da Pastoral Familiar, que é excelente, um livro muito bom, um documento que foi aprovado por Roma, tal a sua ortodoxia e a sua prática. E este diretório da Pastoral Familiar, que eu recomendo que todos adquiram, números 171, nos diz o seguinte: a principal preocupação dos pais em termos de educação deveria ser a de dar aos filhos, de um modo explícito, uma sincera e profunda educação cristã. Os pais não podem desincumbir-se dessa responsabilidade, pensando que para isso os filhos já estão na catequese da paróquia ou estudam no colégio católico. Não, prossegue a CNBB, essa responsabilidade direta e primordial é dos pais. Vamos ler de novo? A principal preocupação dos pais em termos de educação não é a matemática, não é o português, não é a história. A principal preocupação dos pais em termos de educação é de dar aos filhos de modo explícito uma sincera e profunda educação cristã. Não é só implícito, na vivência cristã. Não, de modo explícito. Os pais não podem desincumbir-se dessa responsabilidade pensando que para isso os filhos já estão na catequese ou num colégio católico. Não basta o colégio católico, não basta a catequese. Essa responsabilidade direta é dos pais. Diretório da Pastoral Familiar da CNBB, 171 é o número. Nós vemos então que neste tema da educação cristã, nós temos dois tipos de educação cristã que nós devemos dar. E não são antagônicas, elas são complementares e devem ser implementadas sempre. Em primeiro lugar, a educação cristã formal. Não falo explícita porque as duas são explícitas, embora a segunda possa se dar também de maneira implícita. Tá? Mas a catequese formal é sempre explícita. A educação cristã formal, que é a catequese, é sempre explícita. A educação cristã informal, ela se dá de vez em quando explicitamente e outras vezes implicitamente. Então, a educação explícita se dá na educação cristã formal e em alguns aspectos da informal. E outros aspectos são implícitos. A educação cristã formal o que é? É a catequese. Cabe aos pais dar catequese. A paróquia dá, o movimento dá, o colégio dá, o grupo de oração dá, ótimo. Mas os pais devem dar também. Ainda que a catequese da paróquia seja excelente, o que nem sempre é o caso, o que na maioria das vezes não é o caso. Mas mesmo que seja excelente, os pais devem dar catequese também. Formal, ou seja, pegar o catecismo e explicar às crianças. Catecismo em perguntas e respostas, catecismos aprovados pela igreja, bons livros de doutrina conforme a idade, e explicar a Trindade, a encarnação, a paixão de Cristo, o pecado, os mandamentos, todo o conteúdo da catequese. Aliás, é para isso que eu e minha esposa Aline temos o curso Como Catequizar os Seus Filhos em Casa, para auxiliar os pais, e mesmo aqueles que ainda não são pais, que ainda não têm filhos, que nem casados são, mas que esperam isso, para que saibam catequizar os seus filhos em casa. Porque não é fácil. É preciso um método, é preciso um conhecimento, e nós, com o nosso curso Como Catequizar os Seus Filhos em Casa, podemos ajudar vocês. Mandem um e-mail e nós vamos falar sobre esse curso com vocês. A educação cristã formal, então, é extremamente necessária, que é a catequese
no lar, que não pode ser substituída pela da paróquia, não pode ser substituída pela do colégio ou de algum movimento católico. O pai tem a necessidade de transmitir o conhecimento formal da fé cristã aos seus filhos. O segundo ponto, que é mais longo e vai tomar muito tempo da nossa palestra, justamente, que é a educação cristã informal. Ou seja, aquela que é dada no dia a dia. Não é numa aula. Senta aqui, filho, eu vou te dar uma aula agora sobre a Trindade. Essa é a catequese, a educação formal. Eu vou separar meia hora do meu dia, ou uma hora por semana, conforme a criança, conforme a dinâmica de cada família, na educação formal, e vou transmitir conhecimentos. Vou fazer ela decorar, vou fazer ela me explicar, vou fazer ela entender, responder perguntas dela, com base num organograma. Primeiro vamos estudar um tema, depois outro tema. Essa é a formal. Agora nós estamos falando da informal, ou seja, no dia a dia. Porque não basta essa formal. Eu tenho que educar a criança no dia a dia, na vivência que eu tenho, dando banho, dando comida, conversando, passeando. Eu tenho que educar os meus filhos a todo momento. Seja nas virtudes humanas, seja nas virtudes cristãs, seja na matemática, no português, na educação que ele tem que ter com as pessoas, na gentileza, na sua formação do caráter. É o dia inteiro que eu tenho que fazer isso. Os pais não são pais em um momento específico, eles têm que ser pais o tempo inteiro. E quando nós estamos tratando de educação cristã, nós devemos transmitir também os assuntos relacionados à fé e à vivência cristã e à busca da santidade e agradar a Deus também a todo momento. O que não significa transformar as crianças em carolas, em caricatos. Eles não têm que ser caricaturas de cristãos que apenas falem de assuntos cristãos explícitos. Não, não é isso. Eles podem jogar bola, podem jogar videogame, podem ler um outro livro, um livro de aventuras, podem brincar. Se os pais gostam de televisão, podem ver. Claro que tudo regrado, com tempo, que não viole a fé cristã. Podem passear, podemos ir para o campo, podemos viajar, ir no zoológico, ir no circo. Claro que se pode. Não se trata de transformar o lar num arremedo e muito mal feito do mosteiro. Até porque a nossa vocação é laical. E como tal nós devemos santificar as estruturas do mundo, as estruturas do século, as estruturas temporais. Se um monge tenta viver como leigo, ele está errado. Mas se um leigo tenta viver como monge, ele também está errado, porque não é sua vocação. Mas não é pelo fato de nós vivermos e devermos santificar as estruturas temporais que nós precisamos abdicar da seriedade do nosso compromisso cristão na nossa vida e na transmissão desse compromisso aos nossos filhos. Pelo contrário, temos que viver seriamente e a todo momento. Como é que se dá essa educação cristã informal, então, do dia a dia? Conversa sobre temas cristãos, muitas vezes. Meu filho, isso que está fazendo, o santo tal já dizia tal coisa, ou Jesus já falava sobre isso, no Evangelho está escrito isso. Um filho daqui a pouco não quer emprestar um brinquedo, e eu posso dizer para ele, meu filho, tu tem que ser generoso, Jesus nos ensinou a ser generoso. Eu estou conversando sobre um tema cristão. Eu estou conversando sobre um tema da fé cristã com ele de modo muito prático, a partir da falta de generosidade deste filho ao emprestar o brinquedo para o seu irmão. Vai lavar as mãos, vai lavar a louça para ajudar a mãe. Isso é generosidade. Isso tu está fazendo, tu está servindo tua mãe, servindo a Cristo também. Está nos ajudando, é uma forma de serviço, também é uma forma de serviço ao próximo, é uma forma também de penitência, porque a água está gelada, tu vai aprender a oferecer teu sacrifício a Cristo. Então são conversas sobre temas cristãos. Daqui a pouco nós estamos vendo na televisão alguma coisa sobre o Papa, ou sobre um bispo, ou algum assunto cristão, nós aproveitamos para conversar sobre aquilo, para que ele se instrua. Ou se está acontecendo alguma notícia sobre alguma guerra, alguma notícia ruim, nós podemos mostrar e tentar conversar sobre aquele tema que o jornal está passando, à luz da fé cristã. Como é que nós devemos agir como cristãos diante disso? Ou um colega fez alguma coisa no colégio, ou porque, embora falemos sobre homeschooling aqui, nem todo homeschooling é pleno. Às vezes há um homeschooling com um complemento ao colégio. Né? Ou mesmo que não seja colégio, daqui a pouco é numa conversa, numa aula de inglês, numa atividade física que a criança faça fora, daqui a pouco tem um problema com um colega. Nós podemos aproveitar isso aí para julgar esse fato à luz da fé cristã, conversando com os nossos filhos. Isto não é catequese, não é educação cristã formal, mas é uma educação cristã informal. É um modo dela ocorrer. Também ainda na educação cristã informal nós temos a correção dos erros, a formação prática das virtudes, falando sobre as virtudes, falando sobre o que eles têm que agir, como eles devem agir, não só as virtudes explicitamente religiosas, mas também virtudes humanas, cortesia, amabilidade, né?
poder domar a si mesmo, cavalheirismo. Outro modo de educação cristã informal é a oração. Rezar com os filhos. Os filhos devem rezar com os pais. Devem aprender a rezar com os pais para que rezem sozinhos. E devem adquirir disciplina espiritual. Rezar em horários determinados. Eles precisam rezar de manhã, quando acordam, precisam rezar de noite, antes de dormir. Precisam aprender a falar com as suas próprias palavras, orações a Deus, porque aí eles já vão começar a ter a prática da oração mental com o tempo, e a repetir fórmulas consagradas pela igreja, para adquirir disciplina e conhecimento também. E precisam também rezar antes das refeições, e mais, devem ver os pais rezando. Quando se trata da minha oração pessoal como pai, que eu acordo de manhã cedo para fazer a minha meditação, que é minha, não é dos meus filhos, não é da minha mulher, é a minha meditação, a minha oração mental, os meus filhos devem saber que eu estou rezando. E muitas vezes verem que eu rezo. Porque isso é uma forma de educação. Por exemplo, verem o pai e a mãe rezando algumas orações próprias em casal, para que eles vejam isso. Eles devem rezar conosco, rezar sozinhos e ver que nós rezamos em casal e também individualmente. Né? Participação nas orações dos pais e orações pessoais deles também, e assistir os pais rezando. Verem que os pais estão rezando. Ainda no tema da oração, a oração oficial da igreja, a liturgia, a missa dominical, a missa nos dias de guarda. É necessário que os filhos vão, acompanhem os pais, participem da missa, de acordo com a sua idade, evidentemente. Às vezes eles vão estar querendo brincar, às vezes vão estar olhando para uma imagem, não vão estar prestando atenção no que o pai está falando, mas eles estão lá, de qualquer maneira. E isso é uma forma de educação também. Se os pais rezam o ofício divino, né, o breviário, a liturgia das horas, que os filhos participem disso também eventualmente. Talvez não consigam participar sempre, mas que saibam que os pais fazem isso, que eles participem eventualmente, rezem alguns salmos, tanto em casa quanto na igreja, participem dos sacramentos, procissões. É uma forma também de educação pelo costume. Eles estão participando, estão indo a uma procissão, estão indo na liturgia da igreja, estão vendo a liturgia em casa sendo celebrada, então eles estão participando e vendo que aquilo é natural, que é o seu próprio ambiente. E isso os educa também. A convivência com os padres é algo importantíssimo também. Padres que frequentam a nossa casa, que celebrem missa, que deem a bênção em casa, celebrem missa em casa, que deem os sacramentos, que tragam um presente, tragam um santinho, que conversem conosco, que seja natural essa convivência com os padres, até pelo despertar da vocação, ou então pelo menos pelo respeito à vocação e o entendimento da grande importância do sacerdote na sua vida, que vai orientá-lo, que vai conversar com ele, e quem vai achar natural isso, né, e vai se inserir na igreja de uma maneira mais natural também. Outro ponto de educação cristã informal, que não deixa de ser explícita muitas vezes, é a celebração de aniversários de batismo. A criança tem que saber o dia do seu aniversário de batismo e celebrar como celebra o seu aniversário. Talvez não precisemos fazer uma grande festa, mas quem sabe um bolinho, soprar uma vela, cantar os parabéns, lembrar a criança da importância do batismo, mostrar fotos do seu batismo para ela naquele dia. Ó, minha filha, meu filho, tu foste batizado naquele dia tu transformaste filho de Deus, tu recebeste a graça de Cristo que foi conquistada na cruz por ti naquele dia. O amor de Deus se derramou em ti, o Espírito Santo se derramou em ti. Então hoje nós vamos celebrar os 6 anos, os 10 anos do teu batismo. Está aqui um bolo, uma festa, vamos tomar um refrigerante, vamos cantar o parabéns, vamos rezar um Te Deum em agradecimento pelo teu batizado. A mesma coisa o onomástico, ou os onomásticos, dependendo se tem vários santos com aquele nome que a criança é devota. Por exemplo, a Maria Antônia, nós celebramos o Santo Antônio aqui em casa. O Bento, São Bento. Né? A Teresa, nós celebramos Santa Teresinha. E a Maria Luísa, nós celebramos Santa Luísa de Marilac. Nos dias desses santos, nós fazemos festas também para as crianças no seu onomástico, onde elas podem agradecer ao seu santo, elas podem ouvir um pouco da história desse santo para se inspirar no seu exemplo, nós fazemos uma comida especial, nós lembramos do santo, e assim elas vão crescendo na devoção e na imitação deste santo. É uma forma de educação cristã também que deve ser considerada pelos pais católicos. Ainda nisso, o calendário da igreja no lar. Se é quaresma, vamos viver como quaresma. Vamos oferecer um sacrifício. Crianças pequenas podem fazer isso. Escolham o seu brinquedo preferido, ou um deles. Vamos guardar numa caixa. Durante a quaresma nós não vamos tocar nele, é uma forma de penitência. E aí explica a penitência, explica que é a quaresma. No domingo de Páscoa elas vão abrir aquela caixa e vão brincar.
de novo com aquele brinquedo. Elas vão retomar aquele brinquedo vai retornar para elas. É possível também que eles escolham algum brinquedo ou alguma roupa no início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, para se desfazer dele mesmo e doar para uma pessoa pobre, uma pessoa que precisa. É uma forma também de mostrar muito claramente a caridade cristã, a esmola que é própria da quaresma. Na Páscoa, celebrar muito vivamente a Páscoa, celebrar os santos nos seus dias, a novena de Pentecostes, o Sagrado Coração, o Advento, o Natal, as várias festas que a igreja nos dá, os períodos de jejum, os períodos de vigília, lembrar dos grandes santos, ainda que não sejam padroeiros nem onomásticos, mas explicar para elas. Por exemplo, o dia de São Pedro, o dia do Papa. Vamos falar do que é o Papa, da importância do Papa para a igreja, de quem foi São Pedro, a lista ininterrupta de todos os sucessores de São Pedro até o nosso Papa Francisco. Fazer uma janta com a comida típica do país de onde vem o Papa que está gloriosamente reinante, hoje um argentino. Né? Botar uma bandeirinha do Vaticano, uma bandeirinha da Argentina ali sobre a comida. Explicar quem é o Papa, a história daquele Papa que hoje nos governa, por que nós devemos rezar pelo Papa, o que o Papa é na igreja, quem foi São Pedro. Enfim, há uma série de coisas que nós podemos fazer observando o calendário da igreja e vivendo esse calendário da igreja, não só na igreja, mas em casa, porque a casa é uma igreja, a igreja doméstica. É preciso então criar um ambiente cristão em casa, em que a pureza é cultivada, em que as virtudes são cultivadas, em que o amor a Deus é celebrado e em que Cristo não seja apenas um hóspede que tenha um quarto bonitinho e participe de algumas coisas. É bem verdade que Cristo ser um hóspede perene é muito melhor do que um visitante eventual, como a maioria das famílias tem. Ah, Cristo vem aqui quando eu preciso, né? Outras já o têm como um hóspede. Não, ele mora aqui, mas ele é um hóspede. Mas é preciso evoluir, mais do que um hóspede. O hóspede é melhor do que o visitante eventual, que já é melhor do que ele nem entrar na casa. Mas o hóspede ainda não basta. É preciso que Cristo seja o rei do lar, o centro do lar, o critério do lar. Ele tem que ser o dono da casa. Porque o hóspede não pode mandar, o hóspede não pode reclamar, o hóspede ele não vai fazer determinadas correções, ele não vai exercer governo. O dono da casa vai. Então é preciso que Cristo seja o dono da casa. Então nós temos que criar um ambiente cristão. Meus filhos, nesta casa, nós os pais mandamos porque estamos mandando em nome de Cristo. Mas é Cristo quem manda. Não são vocês, meus filhos, o centro da casa. Mas também não somos nós, os pais, que somos tiranos e vamos mandar com base nos nossos caprichos. Na nossa casa manda Cristo. Ele é o centro, o critério e o exemplo de todas as nossas ações. E isso precisa ficar muito claro para as crianças. E antes, para o casal, para que o casal dê exemplo dessa centralidade de Cristo no seu lar. Amizades cristãs, tem que frequentar a casa. É bom que nós tenhamos outros casais que têm os mesmos valores do que nós, com filhos que têm os mesmos valores, ou que recebam a mesma educação que nós estamos passando para os nossos filhos, para que eles possam conviver, para que eles não se sintam presos numa bolha, para que eles não vejam que são os únicos, e para que possam se ajudar mutuamente e possam chegar até o céu. Essas amizades cristãs são imprescindíveis para a educação também dos nossos filhos. Enfim, entendamos que a formação das crianças não deve se relegar apenas a esse aspecto, digamos, cristão explícito, né? Religioso, que abrange o espiritual e abrange o apostólico. Nós temos que ver o seguinte: as crianças precisam aprender a ter vida espiritual, ou seja, relacionamento com Deus, e precisam ter vida também, um crescimento doutrinário, ou seja, aprender sobre Deus e sobre a igreja. Então, espiritual com Deus e com a igreja. Doutrinário sobre Deus e sobre a igreja. Mas também apostólico. Não basta eu saber sobre Deus e sobre a igreja, não basta eu viver com Deus e com a igreja, eu preciso transmitir Deus e a igreja. E isso é a formação apostólica. Eu tenho que transformar os meus filhos não somente em espirituais e em doutrinários, mas em apóstolos. Eles precisam ter uma educação espiritual, doutrinária e apostólica para levar Cristo aos outros. Mas, como o cristianismo ele não é apenas algo religioso, mas abrange todo o ser humano, a formação tem que ser integral de verdade. De modo que o espiritual, o doutrinário e o apostólico sejam facetas importantíssimas, mas que convivam com outras facetas desta formação integral.
uma formação intelectual, né, uma formação de conhecimento, uma formação de educação, que outros palestrantes desse congresso vão trabalhar muito melhor do que nós, e uma formação humana. É preciso que nossos filhos se conheçam. Conheçam sua personalidade, conheçam os seus defeitos dominantes, conheçam as virtudes que eles têm que buscar para vencer os defeitos dominantes, que conheçam os seus temperamentos, que conheçam as circunstâncias onde eles vivem, que conheçam a si mesmos. Porque se eles se conhecerem, eles podem se aceitar. E quando eles se aceitam, eles então podem ir para o terceiro passo, que é se superarem. Conhece-te, aceita-te e supera-te. É preciso que a graça venha ao encontro da nossa humanidade. A graça não vai destruir a natureza. A graça supõe a natureza e a aperfeiçoa. Antes do santo, o homem. É preciso que nossos filhos tenham uma educação humana. Não é meramente humanística, intelectual ou de virtudes meramente humanas, que também são importantes. Mas é humana, ou seja, eles são homens. Nós não desprezamos a matéria, nós não desprezamos a carnalidade nesse sentido positivo, né? Nós não desprezamos a nossa humanidade. Cristo se fez carne, Cristo se fez homem, Cristo se fez um homem como nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então nós não desprezamos a humanidade, ao contrário, nós adoramos a humanidade de Cristo, unida à sua divindade na única pessoa divina. Cristo se fez homem, para elevar o homem até Deus. Então os nossos filhos não têm que apenas cultivar o espírito, como se a alma tivesse que se libertar desse corpo e... Não, tanto é verdade que nós vamos ressuscitar. O nosso corpo vai ressuscitar e vai se unir à nossa alma no final dos tempos. É preciso, até porque a alma faz parte do homem, né? A alma não é a alma contra o homem, como se o nosso homem fosse só a nossa carne, nosso corpo, não. O homem é a alma e corpo. Então nós temos que trabalhar o homem todo. E o corpo também. E as partes não explicitamente religiosas dessa formação são importantíssimas. Uma formação humana. Conhecer-se, saber quem se é. Isso também faz parte da educação cristã dos filhos. Eu agradeço esta paciência que vocês tiveram. Espero que vocês possam ficar conosco ainda neste congresso. E se vocês têm qualquer tipo de dúvida, vocês mandem um e-mail para mim e eu estarei à disposição para responder a qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem sobre este tema ou sobre qualquer outro tema da fé católica. Da mesma forma, dúvidas sobre os nossos livros, os meus livros, livros da minha esposa, livros que nós escrevemos conjuntamente, os meus cursos, cursos dela, o curso que nós damos conjuntamente e todo o nosso apostolado, que nós já exercemos há muitos anos, no Veritatis Splendor, no Salvem a Liturgia, a Aline no Fêmina, nós dois juntos no Domestic Ecclesia. Bem, nós estamos à disposição, sempre para ajudar vocês. Ajudar vocês a criarem a sua própria fé bem enraizada e ajudarem vocês a criarem os seus filhos nessa fé santa e católica. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por terem ficado conosco. Muito obrigado pela confiança de todos vocês. E reitero que estou à disposição. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos. Até mais. Muito obrigado por assistir a nossa palestra, eu espero que você tenha gostado. E claro, caso você perca alguma das palestras ou queira assistir novamente, você pode adquirir o acesso a todas elas, além de receber vários bônus. Para saber mais, basta clicar nesse botão que está abaixo desse vídeo. Então é isso, te vejo amanhã. Salve Maria!